Sem falar das ferramentas de inteligência artificial que você precisa usar, cara. Se você não usar isso, você não vai conseguir, fazer muita coisa por muito tempo, tá. A verdade é essa. Assim, hoje em dia, existem profissões que estão fadadas a desaparecer, e não são poucas, tá. Se você pode aprender a gerar música com inteligência artificial, por exemplo, e vender para empresas, até para época de eleição. Pois é, eu não gosto de político, mas eu não tenho problema se eu tivesse, se eu não fizesse o que eu faço hoje, precisasse trabalhar na época de eleição, eu ia oferecer esse serviço. Chegar lá para os caras e vende lá o jingle lá da campanha do político. Enfim, né? Todo mundo precisa trabalhar e precisa viver. O cara ele vai pagar alguém para fazer isso, então que ele pague para você. E você pode fazer isso com alguns cliques, basicamente. E pouca gente sabe disso ainda. Então, são conhecimentos específicos que você consegue fazer muita coisa, até vídeos, inclusive. Eu não uso muito isso, porque eu atuo hoje no YouTube hã, com base na minha pessoa, né, no meu trabalho, na minha pesquisa, no meu conhecimento. Mas existem muitos canais que são os chamados canais dark, né, que a pessoa não aparece. Basicamente ela gera tudo com inteligência artificial, desde o texto até o vídeo e tal, e são maneiras aí de se fazer algumas coisas, tá. Você pode inclusive colocar um pouco da sua ideia ali, você pode usar a IA, mas colocar bastante da sua ideia, né, são coisas que a gente tem hoje, que se você não aprender, você fica para trás, não tem como. É impressionante a capacidade, que tem hoje, né, essa questão toda. E eu estou falando isso não é porque, assim, eu acho legal o mundo 4.0, o mundo 5.0, eu sou um entusiasta de que as máquinas substituam os seres humanos no futuro, como eu já debati, né, com um cara no passado aqui, né, no YouTube, que era um entusiasta disso, né, eu debati com ele e mostrei que os argumentos ali eram que eu não concordava com aqueles argumentos e por quê, né, basicamente. Mas, eh, independente disso, você pode usar, é o que eu sempre falei no capitalismo reverso. Quando eu falo capitalismo reverso do instituto, né, o que que é isso? Qual que é o conceito? É você captar recursos do sistema e utilizar para criar uma soberania individual, onde você não vai ficar dependendo desse ciclo da roda do hamster, né, todo mês para o resto da vida. Gradativamente, né, gradativamente. Você vai você pode usar o sistema, mas a seu favor e não ser usado por ele, não ser escravizado por ele, sabe, você ter essa flexibilidade. Você não deve ser radical também: "Ah, vou sair do sistema, vou morar no mato", daqui a pouco o cara vai lá, pega um bicho de pé que vira uma infecção, né, e acabou, né. Acontece, o cara não tem às vezes uma uma vivência, um treinamento para poder ter uma mudança tão brusca, mas você deve fazer isso gradativamente. Para não acontecer como aconteceu na pandemia em 2022, ali todo mundo ficou vendido, né? Sem ter para onde ir, trancafiado, sem ter o que fazer. Então é importante que você comece a pensar nisso, né? Pensar nisso por você, pela sua família, para o futuro. E para você assim, poder ter uma vida mais desvinculada, desse processo cíclico que coloca ali um jugo sobre você, que te obriga a estar sempre correndo atrás, sempre preocupado, sempre desesperado. Quando na verdade, se você aprender certas ferramentas ali, você vai ter a coisa trabalhando para você, tá. Eu não estou falando aqui de você entrar em coisa errada, coisa ilegal, né, aposta, nem coisa imoral, né. Estou falando aqui de simplesmente você usar ferramentas específicas. Assim, que com o tempo isso vai chegar a andar sozinho e você vai simplesmente ter que fazer a manutenção daquilo. É importante você ter esses conhecimentos, tá? Essa questão aqui, ó, a Ice Star falou, esses canais dark, muitos desses canais dark, não todos, né? Tem alguns que são bons, até que o cara, na verdade, ele não, ele coloca, ele usa as ferramentas de criação de canal dark, isso eu acho até legal, eu acho interessante, mas ele cria em cima, ele coloca a sua visão, ele dá inteligência para aquilo. Mas tem cara que não, o cara bota ali, pega um textão ali de qualquer
ferramenta semelhante ao ChatGPT, né, próprio, e bota lá para gerar imagem automática e vai fazendo. Putz, isso é um negócio que é chato pra caramba. E é perigoso também, porque se as pessoas estão fazendo isso hoje e ganhando dinheiro, daqui a um tempo o próprio YouTube pode fazer isso, ou qualquer plataforma. Não vai precisar mais da pessoa fazendo isso. Se ela tiver um monte de robô fazendo, o robô gera aquela montoeira de informação sem alma, né, automatizada ali, e fica passando isso para as pessoas. E aí o cara acha que vai descobrir o segredo mais importante da humanidade, das sociedades secretas, o número 33, por que eles usam. Você vai ler uma montoeira de balela repetida que basicamente não revela nada. Né? E qualquer pessoa que se deu ao trabalho de ler um livro e tem conhecimento e entende do que está falando, tem muito mais valor. Então, eu acredito nisso, né? Basicamente, pelo menos no meu trabalho, assim, na minha forma de atuar, eu acredito nisso porque a gente já tem uma estrada até aqui. Então, às vezes as pessoas elas vêm assistir porque elas sabem da nossa pesquisa, do nosso trabalho e querem ouvir o que a gente tem a dizer. Assim como você vê qualquer pessoa que é um formador de opinião ali que você acha importante, que você acompanha, eu também tenho alguns que eu acompanho, né? Então, isso é um caminho. É diferente de você mandar a máquina gerar tudo para você, mas também funciona. Se você pegar e usar essa forma para criar, por exemplo, notícias e tal, pode ser interessante. Se você der uma identidade para aquilo, tem como fazer, é só ser criativo, basicamente. Então, o fator humano ainda é importante. Né? E alguns canais que usam todas essas ferramentas aí de Dark fazem trabalhos onde eles colocam ali uma inteligência própria, né, para falar de certo assunto. Então, isso eu acho legal. Eu até quero mostrar alguns exemplos disso nesse Sobrevivência Financeira. Bom, respondendo aqui, Matheus Campos. Se eu acredito que o dinheiro dita o sincronismo das pessoas como uma programação, se eu acredito nisso, sim, de certa forma existe o fator econômico é muito importante, porque existem forças muito poderosas que elas vão ditando as engrenagens do mundo. Elas vão programando essas engrenagens, né? Elas vão soltando as etapas, digamos assim. Então existe sim esse lado. Mas se isso move no mundo espiritual, se acho que isso move no mundo espiritual também, sim, também. Existem tecnologias que a gente desconhece, né? que não são físicas. Né? Então, sim, também. Mas na verdade, toda a estrutura da nossa realidade ela se baseia em algo extremamente avançado, extremamente além da nossa tecnologia, né, digamos assim. Tá? O pessoal está falando que o dólar estava mais alto, né? Eu não vou colocar certas coisas aqui no chat aqui, tá? Só para evitar problemas aí com amarelamento de vídeos depois, aí, bandeira amarela, essas coisas. Mas eu vi essas notícias, né? Porque na verdade, assim, tem o dólar e tem a moeda, o valor da cotação, né? A cotação do dólar. Mas algumas corretoras estavam vendendo mais caro. É normal isso, tá? Se você for comprar dólar, por exemplo, no aeroporto, tem algumas corretoras que vendem dólar ali, né? Então você vai pagar mais caro, geralmente, tá? É normal isso. Não é assim, porque eu vi que teve a situação do Google colocar um valor mais alto ali, né? Então eles colocaram um valor acima da cotação, basicamente, né? Então aí isso entrou numa polêmica, já politizaram a coisa. O governo disse que era mentira do Google, né? O Google tirou o serviço do ar, mas isso aí, enfim, existe um valor de cotação, mas mesmo o valor de cotação está muito alto, mesmo se você desconsiderar tudo isso. Né? Mesmo se você não levar isso em consideração, está muito alto. Tá? Tem fatores, né, que explicam essa alta do dólar. Não é só a desvalorização do real, tem também
a alta da moeda americana, mas também tem a recusa do governo, das políticas do governo de reduzirem gastos. E aí, quando eles querem reduzir gastos, eles querem cortar do pobre, basicamente. Né? Engraçado que é o governo que se diz o pai dos pobres, né? Enfim, na verdade, em vez de enxugar aonde tem que enxugar, que é onde existe a mamação de teta generalizada ali, né? E descarada, eles não mexem. Eles vão mexer aonde não deveria mexer. Então, que é na parte de compensação dos problemas causados pelas concessões e pelos monopólios, por todo esse sistema que a série Round Six fala, basicamente. Então existe todo um sistema que suga, que mantém as pessoas escravizadas, que mantém as pessoas ali pagando juros, que mantém as pessoas presas às dívidas, né? As dívidas. Então tem coisas que são absurdas. Uma vez aconteceu comigo uma seguinte situação. Eu tinha uma fatura do cartão para pagar, né? E naquele mês ali eu achei assim, eu falei, não vou pagar inteiro esse mês, né? Vou deixar para pagar dividido em duas fases, né? Vou pagar uma parte esse mês, né? Só que dava um pouco menos que o mínimo. E no mês que vem eu finalizo, porque era um valor mais alto ali. E beleza, mas estava dentro da minha programação, tranquilo. Eu paguei ali, vamos dizer que era, se fosse hoje, uns R$3.000, R$3.000 ali, eu paguei 1.000 e pouco, no mês que vem eu pago o restante que falta, beleza. Não teve mês que vem, simplesmente, sabe o que eles fizeram? Automaticamente, acho que isso já deve ter acontecido com muita gente, eu não sabia que podia, né, digamos assim, eles simplesmente pegaram e transformaram o valor que faltava num empréstimo. E aí aquele valor que era para ser mais 1.000 e poucos reais já virou 6.000 ali para ser parcelado em 24 vezes ou 48 vezes. Eles automaticamente transformaram os 1.000 e pouco que faltavam num empréstimo. Tá? Banco Nacional. Então, assim, é uma roubalheira absurda. Tá? Aí, pô, você tem que ir lá, perder um dia, ir na agência, e nem sempre você consegue resolver na hora. Você vai ter que pagar lá, amortizando juros lá na frente, você vai acabar pagando mais do que você devia. Né? Então tem uma série de coisas assim. Se eu soubesse, eu teria pago inteira, né? Na primeira lá, mas eu não sabia. Eu falei, vou administrar essa dívida, beleza, vai ter uns jurinhos ali de um mês para o outro, ok, eu pago essa diferença de juros. Não tive a opção, simplesmente cortaram ali e virou uma dívida, basicamente. Eles fazem você ter dívida. O negócio do banco é dívida. E eu lembro que quando eu fui no banco para conversar lá para pagar, a gerente fez de tudo, ela queria de qualquer jeito que eu não pagasse a dívida, basicamente. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o valor aqui e a gente amortiza de trás para frente, então, e vai para quitar, né, para bater ali, se era 24, ia ser na primeira ali, ia ser 15, 20, 18 parcelas, né, de uma vez só, porque a última, vamos dizer que a primeira ficasse 300 e pouco, a última ia ficar 50, né, e a segunda 55, a terceira de trás para frente, a terceira 60, 65, 70, são coisas que você precisa aprender. Você nunca paga a parcela para o banco do jeito que eles querem. Tá? Você tem que ir lá e pagar de trás para frente, se você tiver devendo. Né? São coisas básicas que é necessário aprender. Porque senão os caras te esfolam vivo, basicamente. Tá? Você vai ser roubado. Né? Legalmente roubado. É roubo, mas não é. Né? Assim, quer dizer, é roubo, mas pela lei não é. Pela lei tinha uma letrinha pequena lá que quando você aceitou pegar o cartão de crédito, que você fez o seu limite de cheque especial, você aceitou aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê, basicamente, que eles poderiam fazer isso depois se eles quisessem, se você não cumprisse a risca ali do jeito que eles esperavam. E aí você se torna um devedor, você passa a ter uma dívida que não era para você ter. Então isso é muito round six. E aí o Round Six coloca as pessoas, né? Você tem o Serasa, né? O que é? O Serasa é uma forma aqui no Brasil que faz o tete a tete ali com as pessoas para tentar cobrar as pessoas e expor elas, né? Como tem lá na série Round Six. Tem lá o telão, quando a pessoa começa a reclamar lá com o pessoal que usa aquela máscara, né? E o quadrado ali, que é o pessoal que faz a intermediação entre as pessoas que estão no jogo e as pessoas que organizam o jogo.
seriam as autoridades locais ali, basicamente, eles pegam os vídeos do cara, jogam no telão, fala fulano de tal que deve tantos milhões ali, milhões seria alguns milhares de reais, né, se fosse converter a moeda. Milhões de, acho que é Yon, qual que é a moeda coreana mesmo? Moeda coreana é Won. Confundi com o Yuan, né, chinês. E tem o iene japonês também, né? Então cada um é a sua, daí é o Won. Um Won hoje custa. Vamos ver qual que é o prêmio total lá, que dá 40. Bom. 1 dá 0,0043 para o real. Então, um won, tá? Então seria 1.000 wons. Em reais seria 250 corean wons, né? Dá R$1,05, tá? 500 dá R$2, 1.000 dá R$4,20, basicamente. Então, se fosse 1 milhão de wons em real, dá tipo 1 milhão de wons, que dá 30 mil reais. 10 mil wons dá tanto, deixa eu ver. Um milhão para, vamos ver no site aqui de conversão. Não, dá menos. Dá 1 milhão de wons, dá R$4.205. Tá? Só para você ter uma ideia de quando eles falam valores lá no jogo. Né? Enfim, então às vezes o cara tá devendo ali R$4.000. O cara foi levado pro jogo. Teve cara que foi lá por 1 milhão de wons. 10 milhões, né, seria tipo 40 mil reais. Né? Quantas pessoas hoje não devem 40 mil reais ou 4 mil reais? Muita gente. Fez um financiamento de uma casa, um financiamento de um carro. Né? Aí o cara atrasou, ele não conseguiu pagar, que para quem não se lembra da crise imobiliária dos Estados Unidos, crise de 2008, aconteceu isso, né? Tinha uma valorização imobiliária, uma facilitação de crédito, por parte do governo, facilitou o crédito para todo mundo. Então, por exemplo, se antes o cara precisava ganhar lá 5 vezes o valor da parcela para ele poder ter o crédito aprovado, eles foram flexibilizando cada vez mais. Eles foram tornando assim, o cara ganhou 2 vezes, não lembro exatamente o número, né, mas foram diminuindo essa renda necessária para aprovar o empréstimo. Tá? Então isso foi criado, foi fabricado. E aí o cara às vezes não... Lógico que ele não ia conseguir pagar. Vamos dizer, ele ganhava lá, vamos dizer, puxando aqui para um número fácil de compreender. Ganhava $2.000 e ele estava pagando 1.200 de parcela. Né? Os outros 800 era para tudo, para comer, para pagar combustível, transporte, para qualquer coisa. E o cara evidentemente, começava a atrasar e não pagar. Isso virou uma reação em cadeia, começou a acontecer com muita gente, isso começou a inundar o mercado com imóveis que estavam sendo vendidos um pouco mais baratos, começou a desvalorizar, estavam sendo vendidos por causa de gente que não conseguiu pagar suas dívidas, que o banco sabia, né? Existem previsões, esses caras não dão ponto sem nó, pode ter certeza, eles sabiam que isso ia acontecer. Eles tinham certeza que existem estudos, existem caras economistas, que estudam para isso, basicamente, para fazer estudos. Será que vai dar certo a gente baixar um pouco a tolerância ali para aprovar um crédito? Claro que eles sabiam que não ia dar certo. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? Os imóveis, aí o que aconteceu? O cara tinha pago lá $400 mil numa casa, né? E com esse processo aumentando, o pessoal começava a devolver os imóveis, o banco leiloava, ou vendia mais barato. Daqui a pouco a casa dele já não estava valendo 400 mil, estava valendo 250. E ele só tinha pago tipo 20 mil ou 50 mil. Quer dizer, valia mais a pena o cara não pagar e comprar outra. Entregar aquela casa e perder o dinheiro. Basicamente, comprar outra por 250 mil, 200 mil. E isso virou uma reação em cadeia, todo mundo fez isso, todo mundo se desfez não pagou os bancos, né? Não quis mais pagar nada, porque foi uma crise fabricada, basicamente. Então, chegou num ponto que
os imóveis desvalorizaram absurdamente, né, em relação ao que eles estavam custando antes. A chamada bolha imobiliária, né? É isso.